Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus ela nos conduz ao coração do mistério de Jesus Cristo. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos do 6 ao 11, ele nos revela que Jesus, existindo em condição divina, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele se humilhou e por isso Deus o exaltou. Aqui a palavra que São Paulo nos apresenta nos mostra que o caminho trilhado por Jesus não foi o de subida nem o de exaltação. Ele desceu, meus irmãos, e se entregou por cada um de nós por amor. Mas este caminho trilhado por Jesus não o fez perder a sua divindade, porque ele escolheu não se apegar a ela. Ele se esvaziou e assumiu a nossa condição humana. Ele se fez servo e foi até o extremo, até a cruz. Isso para alguns soou como fraqueza, mas não foi. É o amor sacrificial levado até o fim. São Paulo está dizendo claramente que o modo de Deus agir e pensar é diferente do nosso, meus irmãos. Enquanto o mundo nos ensina a subir, a aparecer e até mesmo dominar, Deus nos revela que a verdadeira grandeza está em se abaixar, em servir, em amar sem medidas. E aqui a palavra nos confronta ao nos indagar em que áreas da nossa vida ainda estamos vivendo apegados demais e que muitas vezes hesitamos a esvaziar. Porque, meus irmãos, quantas vezes nós queremos ser reconhecidos? Quantas vezes nós queremos ter razão de tudo? E quantas vezes queremos controlar tudo? Mas Jesus Cristo, ele nos aponta para outro caminho, o caminho do esvaziamento. E trilhar, meus irmãos, esse caminho dói muitas vezes. Perdoar quando nós fomos feridos, isso dói. Silenciar quando nós queremos responder, dói também. Dói servir quando ninguém vê, meus irmãos. Mas é exatamente aí que começa o agir de Deus dentro de nós. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai nos dizer que quem se humilha por amor a Jesus já começou a reinar com ele. Percebam aqui a força desse ensinamento, pois a humilhação vivida por amor jamais será sinônimo de derrota, meus irmãos, mas caminho para a glória que Deus nos prometeu. E o texto continua dizendo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Meus irmãos, o Pai não deixa o Filho na humilhação. Ele o levanta, ele o glorifica, ele lhe dá o nome que está acima de todo nome. É exatamente aqui que a palavra nos revela uma verdade espiritual muito forte. Aquele que se abaixa com Cristo será levantado por Deus. Não estamos aqui, meus irmãos, falando de humilhação vazia, muito menos de sofrimento sem sentido, mas de um esvaziamento por amor unido a Cristo. Esvaziamento do orgulho, esvaziamento da necessidade de vencer sempre, esvaziamento da nossa dureza de coração, esvaziamento, meus irmãos, da nossa autossuficiência. E ao esvaziarmos de nós mesmos, nós permitimos Cristo ocupar a centralidade de nossas vidas. É este o lugar que nós devemos reservar para Ele. A grande verdade é que quando nos esvaziamos, Deus nos preenche. E talvez nós estejamos lutando, tentando, crescendo, querendo aparecer, ser reconhecidos, mas Deus nos diz hoje que não é por esse caminho. Pois o caminho que nos transforma e que nos cura e que também vai nos salvar é o caminho do Cristo que se esvaziou de si mesmo, meus queridos irmãos. E no final de tudo, só existirão dois destinos para nós. Ou nós nos humilhamos com Cristo e seremos então assim levantados por Ele. Então hoje, essa palavra, diante dela, nós precisamos fazer uma escolha interior.
subir sozinhos ou descer com Cristo para sermos exaltados por Deus. Porque no fim, meus irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará: Jesus Cristo é o Senhor. E felizes serão aqueles que já aprenderam isso, vivendo como ele viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.